o primeiro bloco vai ser uma análise do Tales sobre o Arthur Lira, o poderoso, todo-poderoso presidente da Câmara. Parece que tem novidades aí. O Tales está dizendo que não é bem todo assim tão poderoso mais, né? E a pergunta que ele vai responder é: o todo-poderoso Arthur Lira está perdendo o poder? Por quê? No segundo bloco, a gente vai conversar, Thales e eu, com a Carolina Brígido, jornalista, repórter, colunista do UOL, especialista em judiciário, e que ela deu um furo essa semana contando a nova estratégia do Lula para preencher as vagas nos tribunais superiores, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, que vai ter uma vaga logo depois da Semana Santa sendo aberta com a aposentadoria do Lewandowski. Tem uma mudança de tática do lado do Lula em relação ao que ele fez nos mandatos anteriores. Vamos descobrir com a Carol qual foi essa mudança, ou qual vai ser essa mudança. E, finalmente, no terceiro bloco, a gente vai conversar com o colunista do UOL, Zé Paulo Kupfer, nosso amigo, chapa, já está bem pela terceira vez aqui ao programa, que vai dizer para a gente se essa âncora fiscal vai segurar ou não o barco do governo, porque tudo depende dela, né? Está tudo amarrado nela. Se esse barco desandar, vai para as pedras, né, Thales? Muito bem. Vamos começar sem mais delongas, então, Thales, vai no primeiro bloco, o fato. E o fato é que Arthur Lira está menos poderoso do que já foi e tem um trio de partidos, ou uma quadra de partidos por trás dessa articulação, montando um bloco que seria o maior bloco da Câmara dos Deputados, em número de deputados. Conta para a gente essa história. Que bloco é esse? Esse é o blocão, estão chamando de blocão, né? É o MDB, coincidentemente, o mesmo partido do Renan Calheiros, arquirrival do Arthur Arthur Lira, Lira. lá em Alagoas, e que está brigando com ele nessa questão das MPs da Câmara e do Senado. Dizem que a Uhum. origem da briga é até essa, essa, essa questão alagoana entre o Renan e o Arthur Lira. Mas não é só isso, porque está lá também o PSD do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é outro que está no centro da briga do Arthur Lira com os senadores em torno das MPs. O Uhum. PSD também tem outro grande cacique, que é o Gilberto Kassab, conhecido nacionalmente como uma das maiores víboras da política no momento, né? Do padrão de Zé Sarney, desses Uhum. grandes articuladores políticos. O Gilberto Kassab consegue a proeza de não ter cargo nenhum, né? E mandar para burro durante muito tempo na política brasileira. Ele é o Agora, inventor da política quântica, né, Thales? Ele está em todo tempo ao mesmo tempo agora. Em todo lugar ao mesmo ele tempo agora, né? Direita, está esquerda, centro. com o Tarcísio Freitas agora em São Paulo, né? E com o Lula. Sim, Esse blocão é um blocão que vai dar sustentação ao governo no Congresso. esse É, é o verdadeiro centrão. Eu até pedi licença para os arquitetos desse bloco. Blocão, pô, blocão faltou imaginação, né? O centrão, esse é o verdadeiro centrão, porque está sempre no governo, não importa qual seja. O outro que as pessoas chamam de centrão, na verdade, não é o centrão, é o arenão. É o partido PP que e União deu Brasil. sustentação assim, é um partido de direita, né? A União, É o verdade. PP É e verdade. da do União Brasil são os partidos que deram sustentação à ditadura militar, né? Mas, enfim, É desculpa te verdade. interromper, Não, interrompeu bem. voltando aqui Tem, para o tem nosso mais um blocão. partido aí, que é o Republicanos, que é a Igreja Universal, e que é representado na Câmara pelo deputado Marcos Pereira, um eterno candidato a presidente da casa. Então, Entendi. olha as forças que se reuniram aí para tomar o espaço do Arthur Lira. Pô, você uniu Né? igreja, física Igreja quântica, Física os, Quântica, os Renan perseguidos Calheiros, pelo poder, que é o MDB, né? Não importa, o é, governo está sempre lá.
E esse Rodrigo Pacheco, que é a nova revelação da mineiridade política, né? Ele está ali, com um jeito mineiro, conquistando espaço, crescendo, crescendo, crescendo. Cedo ou tarde vai estar concorrendo a governador de Minas Gerais. Se E prepare, qual que é né? o tamanho desse bloco? São 142 deputados. Pô, 142. E eles foram formados, quer dizer, a formação deles é uma grande derrota do Arthur Lira, né? A, e foi formado em outra derrota, que é a disputa do Arthur Lira com o Senado em torno do rito das medidas provisórias. Ele queria uhum, impor um rito que privilegiasse a Câmara, que fizesse acabasse com é, as comissões mistas que estão na Constituição para o início da votação das MPs. Ele quis impor isso e os senadores não aceitaram. Não sim. aceitaram, inclusive senadores do partido dele. O Renan e o Rodrigo Pacheco conseguiram reunir o espírito de corpo do Senado contra o Arthur Lira. Ou seja, ele subestimou grandes figuras, grandes armadores da política nacional, subestimou a Sim. força dessa turma, a força dos senadores, achou que ia atropelar todo mundo, e esses caras tiveram por trás o apoio do Palácio do Planalto. Silencioso, mas tiveram o apoio do Palácio do É isso Planalto. que eu ia te perguntar. Qual foi o papel do Palácio do Planalto na articulação desse bloco que eu vou insistir em chamar de Centrão, mas que todo mundo chama De de blocão. Blocão? Eu confesso que eu ainda não estou. Eu vou esperar ele ter um nome claro e aí eu vou embarcar na onda geral. De início, o governo estava ao lado do Lira. O Palácio do Planalto, os líderes do PT na Câmara, eles estão ao lado do Lira. O Lira, vamos falar francamente, ele é o dono do orçamento, era o dono do orçamento secreto. Morreu, Uhum. virou RP9, morreu, não é mais secreto. É uma quantidade de emendas parlamentares que se manteve, mas que não são mais secretas e são distribuídas agora pelos líderes e pelo governo federal. Então não está mais na mão dele. Ele já perdeu também esse poder. Mas ele, com o orçamento secreto, deu dinheiro, deu emendas para muitos deputados da oposição, inclusive do PT. Fala-se que há 30 deputados do PT que receberam emendas secretas do Arthur Lira. Então, os deputados levaram o Planalto a de início ficar do lado do Arthur Lira. Só que o Planalto se assustou, viu que o Arthur Lira, peraí, está me comprando uma briga com o Senado e está querendo tomar conta do governo. Vai mandar no governo, vai mandar no Supremo, vai mandar no Senado, vai mandar em tudo, e daqui a pouco Lula, vou estar igual o Bolsonaro, entregue ao Arthur Lira. Não dá. Sim. Aí, por baixo do E aí a pano, diferença é que entre ele atuar no governo Bolsonaro e atuar no governo Lula, que o Bolsonaro não tinha um partido de verdade e o Lula tem o PT, que, por mais críticas que se faça, é o partido mais estruturado da política brasileira. exato, o Bolsonaro era um outsider na política que apareceu ali no lamaçal do baixo clero, com pequenas artimanhas, né? Tipo é, rachadinha, ele e os filhos, que ninguém prestava atenção. A gente só foi descobrir essas coisas todas do Bolsonaro depois que ele apareceu na política, que ele ficava ali por baixo dos panos, chamando atenção, fazendo marketing do ultraconservadorismo, né, e da inocência, da ignorância das pessoas, e foi crescendo nisso. O PT foi atropelado pelo Mensalão, atropelado pelo Petrolão e pela Lava Jato, e ele explodiu. Mas ele não tem base nenhuma. O PT, o Lula não. O Lula tem o PT e tem que prestar contas ao PT. Tem que dar espaço ao PT. E o PT não gosta muito de dividir espaço, não. Nunca Sim. gostou. Falaremos disso no terceiro bloco. Então, Agora, Thales, entendi. Quer dizer, você explica bem. Quer dizer, é completamente diferente o cenário você enfrentar um partido político organizado, por menor que seja, mas não é tão pequeno assim, tem a segunda maior bancada, né? Na é, Câmara. Agora, vamos dimensionar.
O PT e os partidos que a gente pode, com muitas aspas, chamar de esquerda, somam 140 deputados, que vai do PDT ao PCdoB, PSOL, a Federação do PT, Rede, etc. E o governo tinha um problema, porque com 140 você não evita nem impeachment, né? Precisa de mais de 170 para evitar o que aconteceu com a Dilma. Então, obrigatoriamente ficou na mão do Arenão. Agora, com esse novo bloco, me parece que a coisa equilibra um pouco, porque com 142 votos, claro, nós vamos discutir daqui a pouquinho o grau de coesão desses 142 deputados, que a gente sabe que não é assim um super bonder, né? Claro. Mas já dá 282. 282 é maioria simples, né? Já dá para aprovar projeto de Aprova, lei. exato. Projetos de lei são aprovados. Por exemplo, nessa negociação do Arthur Lira com, com o Senado, como é que ficou a coisa? Ficou que vão ficar medidas provisórias, 3 ou 4 medidas provisórias escolhidas pelo governo como prioritárias, que vão ser votadas na forma antiga. Esse é o acordo que está sendo desenhado lá, que foi até aceito pelo Arthur Lira, não sei se ele vai voltar atrás. Mas, 3 ou 4 medidas provisórias que é, vão ser votados na forma antiga. Os outros serão projetos de lei enviados pelo governo à Câmara com urgência constitucional. Projeto Uhum. de lei é aprovado por maioria simples. Ou Sim. seja, está bem o governo. Agora, vai precisar de PEC? Vai. A reforma tributária é PEC. Mas é um Sim. tema que interessa a muita gente, não interessa só ao governo. Não, e mal ou bem, a base do Arthur Lira, parte dela, pelo menos União Brasil, metade, né? Em tese faz parte do governo. Tem lá o Ministério das Comunicações, enfim, né? Em Enfim, tese fez parte da campanha do Lula. Boa sim. parte do PP e do União Brasil participou da campanha do Lula no Nordeste, no Norte. Quer Então dizer, vai dividir. você tá achando então que o governo não vai ser um passeio, vai ser difícil, mas é menos difícil hoje aprovar essa âncora fiscal e, posteriormente, o que vier a ser a reforma tributária, do que era 2 semanas atrás, antes desse blocão ser formado, é isso? Exatamente. Exatamente. Agora, é, na política, a gente Política é não trabalha nuvem. com certezas. Né? E ainda mais, assim como o Arthur Lira subestimou os adversários dele, não dá para subestimar o Arthur Lira. Sim, Ele pode preparar alguma coisa. Aí, o Arthur Lira é o aluno mais brilhante do Eduardo Cunha. Ele foi aluno do exatamente. Eduardo Cunha, Os foi cria do nossos Eduardo Cunha. ouvintes falaram exatamente isso. Você não dá para subestimar, exatamente porque é Cunha tem Exato. Cunha nesse berço Tem aí. Cunha nesse mingau. Enquanto você vai bolando os 75 caracteres da nossa síntese, do nosso bloco, que a gente já está aqui com a Carolina Brígido esperando para entrar, vou ler algumas das manifestações do público. A Graziane Ramos diz o seguinte: nada como assistir ou análise da notícia na rede que eu próprio instalei no meio da sala, tomando um chimarrão e preparando para a tristeza de sexta que não tem análise da notícia. Sacanagem. Muito bom, Graziane. Vão achar que a gente pagou para você mandar essa mensagem, mas não pagamos, não. Canal da Lu, Toledo e Tales, adoramos. Muito obrigado, Canal da Lu. Lorival Barbosa, Bolsomico flopou. Está falando aí da recepção ao Bolsonaro. Nem vamos falar desse assunto, já falamos disso ontem, né? Rosiano Arroxo, não acho que está perdendo, não, Arthur Lira, só está ajustando o jogo. Danilo Sotero Rogério, perdendo não, só não tem tanto quanto tinha, tanto poder quanto tinha com Bolsonaro, mas ainda tem muitos mais do que em governos pré-Bolsonaro. César Fábio Miller, deveriam ajoelhar pelo governo não querer mais a CPMF. Marcelo de Carvalho Caldeira, Arthur Lira é cria do Eduardo Cunha, uma das figuras mais sombrias da Câmara nos últimos tempos. Não devemos subestimar sua influência. Exatamente a sua frase. Graziano Ramos, se até Sansão perdeu a força, quem é o Lira para não perder?
Muito bem. E para terminar, para você ficar feliz, Thales, aí Ana Rita Barbosa. Oi, Thales, te admiro muito, eu adoro e te acompanhar no UOL, tá vendo? Tem Ah, fãs. essa eu devo ter pagado ela. Essa eu paguei. Não, a Ana Rita é frequentadora aqui. Muito Vamos obrigado, lá Ana. para vamos lá para a Seja, síntese, então, Thales. Qual vai ser a sua síntese desse bloco? deixa eu ver aqui, eu vou ver aqui se dá 75 toques. Deu Não, vai lá que. 74. Opa! Bom, perfeito. O Diga lá. Lira foi com, o Lira foi com muita sede ao pote, subestimou adversários e se enfraqueceu. Muito bem. Lira foi com muita sede ao pote, subestimou adversários e se enfraqueceu. Essa vai ser a frase do Thales.